Evangelho de João, capítulo 9. Leitura do texto. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhe perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar sobre si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulos dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas, porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. Diferente do paralítico que foi curado no tanque de Betesda por Jesus, onde houve uma recomendação explícita de que ele não voltasse a pecar para que algo de pior não acontecesse, aqui Jesus informa que a condição daquele cego
não derivava de seus pecados ou de seus pais, mas sim para que a glória de Deus fosse revelada nele. Perceba que João escolhe escrever sobre este sinal da cura do cego logo após escrever que Jesus é a luz do mundo. E no verso 5, ele repete que Jesus é a luz do mundo. Ou seja, Jesus vem ao mundo para nos livrar das trevas, de uma cegueira espiritual. O texto traz muitas simbologias apontando que a verdadeira cegueira não está no homem que tinha essa condição física e foi curado por Jesus, mas que havia uma cegueira espiritual nas pessoas, em especial nos líderes religiosos, no contexto relatado por João. Perceba que logo após o cego lavar-se no tanque de Siloé e sendo curado, muitos dos que o conheciam de vista não o reconheceram, e os religiosos, quando souberam do feito, não tiveram o bom senso de celebrar, ou seja, pouco se importaram com o bem-estar que aquele homem teria dali em diante de sua vida, mas focaram de forma legalista em um dos preceitos da lei do sábado, que é mal interpretado por eles, para atacar Jesus por ter curado novamente no sábado. Assim, incomodados por mais um milagre que Jesus fez, os fariseus chegam inclusive a interrogar o cego e seus pais, para confirmarem se ele era cego de fato. E note qual foi a resposta de seus pais. Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. É muito triste o que a religiosidade faz com as pessoas. Não estamos falando de religião, aquela que é sincera, pura e honesta, mas sim de religiosidade, no sentido pejorativo, de hipocrisia. Estou me referindo a um formalismo que é vazio, ao legalismo, à mera aparência religiosa. Veja o que Jesus diz a respeito desse tipo de religiosidade, lá em Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos avaliar a situação. Um casal está no templo de Deus, junto com os líderes religiosos, perante o milagre de cura de seu filho. Local ideal para glorificar a Deus pelo feito, correto? Seria, mas de modo contrário, o que havia ali não era alegria, festa ou gratidão, era o medo. Veja o que a Bíblia comenta sobre a atitude deles. Os pais dele, do cego, disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Certamente os pais estavam muito felizes pelo milagre, mas sentiam-se oprimidos. Eles não eram livres para glorificar a Jesus na casa de Deus e agradecê-lo publicamente pelo feito, pois se o fizessem seriam expulsos da sinagoga. Seriam provavelmente perseguidos, difamados, expulsos do convívio social dos judeus e quem sabe não seriam até presos. Fica cada vez mais clara e evidente a razão pela qual Jesus veio a este mundo, de modo a mostrar o quanto os sistemas podem manter as pessoas aprisionadas em si mesmas, com medo de glorificar a Deus. Nós nascemos e fomos chamados a glorificar a Deus. Nada e ninguém pode nos impedir de cumprir isso. Veja o que Isaías e Paulo dizem a este respeito, de que somos nascidos para esse propósito. Isaías 43:7 diz: A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Já Paulo em 1 Coríntios 10:31 diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quanto a nós, que cuidemos de nossas atitudes nos pequenos detalhes do dia a dia, para que não neguemos glorificar a Deus por receio de opinião ou julgamento das outras pessoas, pois é a Deus que prestaremos contas no final. Seguindo o texto, o cego debate com os fariseus e afirma que Jesus é de Deus, e por isso que fez o milagre em sua vida. Contudo, os fariseus, impregnados de arrogância e senso de superioridade, o expulsaram do templo. Note agora que detalhe maravilhoso. Diferentemente de seus pais que temiam a opinião e a reação dos homens, o cego fala com ousadia e confronta os fariseus. Isso resultou em sua expulsão da sinagoga. Talvez o texto se referia a uma expulsão impulsiva, de momento, não de uma expulsão formal como uma excomunhão, por exemplo. De qualquer forma, o importante é observar que, ouvindo que ele tinha sido expulso, Jesus foi encontrá-lo. Sim, Jesus foi até ele, e eles conversaram. Tenha certeza que quando você for falar a homens sobre a glória de Deus, sobre Jesus, e se for perseguido ou até expulso de um círculo por isso, qualquer que seja,
certamente Jesus virá te acolher, assim como ele fez com esse homem. Perceba também que ao longo do texto o cego passou a enxergar, reconheceu o nome de Jesus, pois relatou que foi um homem chamado Jesus que o curou. Depois se referiu a Jesus como sendo um profeta. E nessa conversa final, finalmente ele crê que Jesus é o Filho do Homem, o enviado de Deus, o Cristo. O cego passa então a enxergar tanto de forma física como espiritual. Note que foi algo progressivo o conhecimento de Deus por parte dele, assim como é geralmente o nosso relacionamento com Jesus. É contínuo, também é progressivo, pois vamos cada vez mais e mais avançando nas águas profundas do Espírito Santo de Deus, de modo que nos é revelada a pessoa de Jesus como nosso Salvador. E esse avanço depende necessariamente do relacionamento pessoal com Jesus, por meio de oração diária e conhecimento de sua palavra. Por fim, é possível afirmar que este texto nos traz um contraste, em que a verdadeira cegueira não estava no homem que foi curado no início do capítulo, mas sim naqueles líderes religiosos e também na sociedade. Concluindo, uma breve reflexão. Sobre o homem cego, para além de sua condição física, certamente enfrentava desafios sociais. O próprio texto o descreve como mendigo, portanto era excluído de sua sociedade. E apesar de ele ser cego, aparentemente quem não o via ou quem não o notava eram seus vizinhos, pois chegam até a dizer entre eles, depois que ele passou a enxergar, que aquele não era ele, mas apenas se parecia com ele. Portanto, claramente esse homem não era notado por muitos. Pelo contrário, devia ser até desprezado. Muitos nos dias de hoje, assim como o cego relatado no capítulo 9 do livro de João, são menosprezados, são despercebidos e também são vítimas de uma espécie de cegueira social por parte da comunidade. Quem vive em grandes centros sabe que não é incomum encontrar pessoas com alguma condição física que a impossibilite de trabalhar, mendigando nas esquinas, e muitos de nós talvez passemos por essas pessoas diariamente. E da mesma forma, se Jesus curasse essa pessoa, nós provavelmente também não reconheceríamos, pois possivelmente também não a notamos como deveríamos notar. E não notaríamos porque a nossa mente está toda tomada das mais variadas preocupações, como contas a pagar, o que vestiremos, o que beberemos, o que comeremos, e isso nos tira do foco de fazer a justiça de Deus. Ouça o que Jesus nos ensina em Mateus 6:31-33. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Complementando o texto de Mateus, podemos também recorrer a Miqueias 6:8, que diz: Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Portanto, Deus já falou conosco, que andemos menos preocupados com as coisas cotidianas e que olhemos de forma mais misericordiosa e humilde para os que estão em nossa volta precisando de nosso socorro. Isso é buscar a justiça de Deus. É comum nos indignarmos com os líderes religiosos do capítulo 9 de João, que têm uma atitude de indiferença com a cura do cego mendigo. E ao invés de se alegrar com a nova vida que ele ganhou, são legalistas ao ponto de acusar Jesus de ter feito aquilo no sábado. Ou seja, os líderes religiosos enxergavam plenamente falando do aspecto físico. E também se julgavam peritos nos assuntos de Deus. Portanto, eles provam ser cegos para a justiça de Deus. Mas, antes de nos indignarmos com eles, talvez o Evangelho de Jesus está nos dando a oportunidade de refletir o quanto também temos sido cegos espiritualmente. Sim, o Evangelho costuma nos confrontar, e isso é muito bom. O quanto será que temos julgado e até menosprezado várias pessoas que passam pelas nossas vidas, com base em nossos pensamentos internos, baseados no legalismo de nossas próprias crenças e percepções equivocadas. E assim também não temos praticado a justiça de Deus na terra. O convite de Jesus hoje é que Ele quer nos curar da cegueira espiritual, que o Senhor Deus nos ensine a vivermos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e que sejamos mais misericordiosos e compassivos com os nossos irmãos, todos eles, ao longo de nossa caminhada aqui na terra. Pois assim como Deus quer que sejamos santos,
porque Ele é santo? Ouça o que Davi diz a respeito dos atributos de Deus, lá no Salmo 145:8. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Que sejamos bondosos, compassivos e misericordiosos, como é o nosso Deus.